Olá, amados, graça e paz. Aqui, irmão Fábio Gomes, mais um dia louvando, bendizendo aquele que é fiel, aquele que tem cuidado de nós, aquele que não dormita, aquele que não tosqueneja, aquele que é sempre fiel, a testemunha fiel e verdadeira. Três proclamam sobre a terra o que era o espírito e a água. Agora, segundo o sangue precioso, um sangue carmesim, que falou com mais veemência do que o sangue de Abel e dos animais. Aleluia! A água transformada no vinho novo, e todo aquele que nasce de novo, se não nascer de novo da água, que é a palavra viva e eficaz, e do Espírito, não herdarás o reino dos céus. Mas todo aquele que nasce é como a água transformada no vinho novo. Ambos se conservam, vinho novo em odres velhos. Estejais antes, segundo as bebidas que vos embriagam, estejais cheios da sabedoria, a unção que despedaça todo jugo e persevera, segundo aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que passeia sobre a terra é o escabelo dos seus pés, aquele que é fiel, aquele que tem nos sustentado, aquele que não tosqueneja, aquele que não dormita, aquele que a terra sendo o escabelo dos seus pés, quando passeia sobre a terra, há tremores de terra. Ele é aquele que envia os aguaceiros, ele é aquele que sopra o vento nos quatro cantos da terra, ele é aquele que manda as chuvas de Saraiva e os vulcões, ainda que adormecidos, venham a cuspir as suas larvas, a fim de que ninguém venha envaidecer, mas antes reconheça aquele que é grandioso, aquele que pelo fogo sois provados, assim a palavra nos diz. Ele é aquele que nos prova, e assim aqueles que permanecem com ele, ainda que passares pelo fogo, não se queimarão, ainda que se os rios submergirem, não se afogarão. Aleluia! Aquele que tem cuidado de nós, aquele que tem nos sustentado, aquele que não há ninguém que possa impedir os verdadeiros adoradores, porque a nossa confiança está no Senhor. Nós depositamos a confiança nele, e ele é aquele que jamais nos decepciona. Jamais vi um justo mendigar um pão, e tampouco a sua descendência, aquele que nos ensina: marchai adiante sem retroceder, sejais firmes e constantes, antes se apresentai diante dele com as mãos e os braços enfraquecidos, e então verás o que é a força do braço e a mão poderosa do Senhor, pois é ele que opera e não nós. Ele disse: a peleja é minha. E assim todo aquele que deposita a confiança no Senhor jamais será decepcionado, mas antes são abençoados por Senhor, porque na verdade aquele que é abençoado nas regiões celestiais, ninguém pode amaldiçoar, nenhuma ferramenta forjada prospera, toda língua que se levanta nós a condenamos. Essa é a herança daqueles que permanecem firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém, aquele que aplana os caminhos para a sua vinda, aquele que prepara um povo unido numa só fé, bem disposto, num só coração, assim como aqueles que se opõem são reduzidos a nada, pois os ímpios serão arrancados da face da terra. Aqueles que são chamados de justos não serão decepcionados, e se procurará os vossos inimigos, e não se encontrará nenhum deles. Não encontrará, porque o Senhor dele é a ira e a vingança, e ele é aquele que a sua palavra se cumpre. Todo joelho se dobrará diante dele, toda boca confessará que ele é o Senhor.
Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é digno de toda honra, de toda glória. Aleluia! Todo ser que respire, louve e bendiga ao Senhor. Os animais, a todos aqueles que louvam e bendigam ao Senhor, porque Ele é grandioso, porque Ele tem operado no nosso meio. Ele não está com o braço encolhido, mas antes está a guerrear por aqueles que pelejam por amor do seu nome, daqueles que o confessam de boca e demonstra pelo bom proceder. Espírito de ousadia, de intrepidez, de poder, de equilíbrio. Por isso sejais cheio daquele que nos sustém e nos ajuda.